vos perturba, e por ele muitos se contaminam. Paulo. Capítulo Hebreu, versículo 15. Para bem servir ao Senhor, não é razoável marchemos ao longe do trabalho honroso, à maneira de cooperadores lacrimosos e descontentes. A mágoa muitas vezes traduz a desconfiança e a deslealdade. O coração operoso e confiante nunca perde otimismo, colocando-se antes de tudo à frente do infinito e da eternidade. Há dificuldades e problemas? Prossigamos em serviço e o Mestre Divino oferece-nos a solução. Há sombras. Lembre-nos de que não existem nuvens eternas, porque o centro da criação é a luz imperecível. Há quedas, estejamos convictos de que o reerguimento não se fará esperar. O dever do trabalhador é continuar a tarefa que lhe foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel é marchar na realização do problema de que lhe concedeu a bênção do serviço edificante. Tenhamos em mente que, em favor do êxito geral de nosso esforço, é imprescindível o incessante combate às raízes da amargura no coração. Se brotarem livremente, serão venenosos arbustos, prejudicando a movimentação dos interesses coletivos da elevação e paz. Guardemos reflexos e a prudência, mas destruamos a amarga e injustificável, para que não perturbaremos a obra do Mestre, e para que nosso amado não se previne da graça de Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à casa missionária da noite, essa terça-feira. E vamos fazer uma oração para iniciar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dais hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Sim, seja. Nossa palestra hoje vai ser de nossa monitora. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Encarnados e desencarnados presentes na nossa querida Casa Missionários da Luz, a casa de oração, onde nós trazemos a palavra de Jesus e a doutrina espírita ao nosso entendimento. Hoje, mais uma vez, eu tive o prazer e a honra de estar aqui com vocês, trazendo mais um pouquinho desse ensinamento abençoado que Kardec nos trouxe, destrinchando, explicando, mostrando como que Jesus queria que nós fizéssemos. Peço o amparo e a proteção dos espíritos mentores dessa casa, do meu mentor espiritual, no auxílio aos trabalhos da noite de hoje. O assunto para a noite de hoje, seguindo o roteiro da casa, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, é do capítulo 17, item 7, Instruções dos Espíritos, quando o Espírito Lázaro vem falar sobre o dever. O Espírito 17, o capítulo 17 do Livro dos Espíritos, é o capítulo Sede Perfeitos, o capítulo onde o Espírito de Verdade, encaminhado por Kardec com as perguntas dele e tantos outros espíritos se manifestaram, nos trazendo o caminho, o que é ser de perfeitos, quais são os atributos do homem de bem, parábolas de Jesus falando sobre o conceito do bom semeador, e as instruções dos Espíritos aí
começa com o item, o dever. O que vem a ser esse dever que o Espírito do Lázaro nos trouxe? Ele começa o parágrafo com a seguinte frase: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro e em seguida para com os outros. Para consigo mesmo primeiro, em seguida para com os outros. O que ele quer dizer com isso? O dever para consigo mesmo. Esse dever seria cultivar os valores necessários para nós podermos atender ao nosso irmão. Como eu já falei outras vezes aqui, nas outras oportunidades que eu estive aqui, nada nesse mundo foi feito para si mesmo. Tudo foi feito em função do outro, em função da outra pessoa, do nosso irmão. Então, o nosso dever é digamos assim, um conjunto de qualidades, de sentimentos, de conceitos, que nós devemos cultivar dentro de nós, no intuito de auxiliarmos o próximo. Cultivar os valores que são... O que é cultivar o valor? É cultivar o caráter. São esses valores que vão formar o meu caráter. Porque quando eu falo em ajudar o outro e fazer o bem ao outro, eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso entregar do meu coração o que eu não tenho dentro do meu coração. Então, para que eu possa praticar o bem no contexto que o Mestre Jesus nos trouxe, é preciso que eu tenha esses valores dentro do meu coração, já inerentes a mim, funcionando dentro de mim, aceitados dentro de mim. Porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E quais são esses valores que a gente deve cultivar, que vão nos fazer levar o bem ao outro? A benevolência, a caridade, a amorosidade, e tantos outros, né? E como é que a gente pode definir? Uma outra coisa que é importante para a gente saber quantificar e valorizar e contextualizar essa questão dos valores, aquela frase de Jesus que diz amar ao próximo como a si mesmo, se eu inverter a frase, eu começo a perceber que tipo de valores que ele queria que eu tivesse. Se eu, em vez de dizer amar ao próximo como a mim mesmo, e se eu botar amar assim a mim mesmo como eu gostaria que o próximo me amasse, será que eu estou fazendo desse jeito? Será que eu estou amando a mim mesmo do jeito que eu queria que o outro me amasse? Né? Então a frase, ela tem os dois lados. E aí ele segue dizendo: o dever é a lei da vida. Com ele nos deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Então ele não está falando aqui do dever que a gente chamaria de obrigação, né? O meu emprego me obriga a cumprir horário, me obriga a cumprir metas, me obriga a fazer tais e tais atitudes. Não, ele está falando aqui do dever moral, aquele que eu tenho comigo mesmo e com Deus, com a divindade e com o irmão. E na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Olha só, é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Quais são as atrações do interesse do coração que nós estamos vivendo hoje, nesse nosso mundo atribulado, cheio de problemas, de demandas externas, de necessidade de suprir os interesses dos outros acima dos nossos? Será que a gente não está tentando jogar fora o que a gente deveria estar trazendo para dentro de nós? Essas demandas, essas exigências que o mundo coloca na nossa frente, na nossa vida, por resultados, por imagem, será que é o que nós queremos mesmo? Será que eu quero isso? Será que eu quero postar na internet que eu estou comendo um pratão com bife em cima, mas eu gosto de comer uma saladinha? Mentira, eu prefiro
mas só para ilustrar. Então a gente tem que pensar, avaliar isso, porque o dever ele é difícil de cumprir porque ele se acha na contramão do que a maioria de todos nós queremos. Nós queremos as facilidades que o mundo material coloca na nossa frente, né? E esse dever ele cala no nosso sentimento mais profundo, dizendo que não é isso não é o certo, não é isso que Jesus queria, não é isso o que o Kardec colocou na codificação. Não tem testemunhas as suas vitórias, falando do dever, não tem testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão as suas derrotas. Então, o dever, ele não tem testemunha. Uma coisa minha, então se os outros não tem nada a ver com essa questão. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. E como é que a gente pode definir? No livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, tem um trechinho em que Emmanuel fala a seguinte frase: para viver em segurança, ninguém pode desprezar a disciplina. Para viver cada consciência bafejada pelo sol da razão, compete a obrigação de respeitar, de promover, facilitar, nutrir o bem comum. Nutrir o bem comum é a atitude espontânea que lhe valerá o auxílio natural de todos os que lhe recolhem a simpatia e a cooperação. E o que ele quer dizer com recolhem simpatia? O que quer dizer para que esse dever seja exteriorizado através das nossas atitudes e seja interiorizado através dos nossos sentimentos? O que ele quis dizer com esse angariar simpatias? É tem um exemplo até do Chico Xavier, uma conversa que ele estava tendo com o Emmanuel, já bastante debilitado fisicamente, né? E aí ele conversando com o Emmanuel e dizendo que estava cansado, a missão dele era penosa, ele estava fazendo o que ele podia. E aí Emmanuel disse: Chico, você precisa angariar mais simpatias. E como é que ele fez isso? Ele tinha que sair e levar ajuda aos irmãos necessitados. Mas de que maneira que ele fazia isso? Eles iam na casa de alguém, de alguma família necessitada, uma pessoa que estivesse precisando de algum tipo de ajuda, principalmente material, né, que eles levavam. E aí ia o Chico e ia o secretário, o ajudante dele, com uma cesta básica. Mas o que eles faziam? Quando eles entravam na casa, o cara que vinha com a cesta básica discretamente largava a cesta básica no cantinho e os dois iam lá, o Chico e ele, conversar, ler o Evangelho, falar sobre a palavra de Jesus, falar sobre Deus, deixava a pessoa expor os problemas dela, ser solícito com ele, ser indulgente, aquela coisa toda, né, que Jesus sempre pregou para a gente. E aí quando eles iam embora, a pessoa olhava e disse: uma cesta básica. Angariou a simpatia dessa pessoa, né? Sem impor aquela coisa da troca, sem impor essa coisa da troca, né? Eu vou ler o livro dos Espíritos porque ele quer, porque ele vai me dar uma cesta básica. Não, eu li porque eu quis e acabou ganhando a cesta básica. Então ele angariou a simpatia. Ele angariou a simpatia das pessoas. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa e onde termina o dever? Aí Lázaro segue com a seguinte explicação: o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Ou seja, é a mesma coisa da nossa tradicional frasezinha, né? O meu direito acaba onde começa o dever do outro, o meu dever acaba onde começa o direito do outro, né? Então, o meu dever principia
exatamente no ponto em que eu começo a ameaçar a felicidade do outro. Se eu estou fazendo alguma coisa que vai trazer algum malefício a uma pessoa, opa, tem que acender uma luzinha para ver que eu estou fazendo a coisa errada. Ali é o meu limite, não posso seguir adiante. E o reverso é a mesma coisa. O limite é onde eu não quero que seja para mim também. Deus criou todos os homens iguais para a dor. E aí vem uma pergunta aqui: qual é o papel que o Espírito Lázaro atribuiu à dor nessa mensagem, quando ele traz essa mensagem dizendo qual é a importância da dor? Ele faz criou todos os homens iguais a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é mesmo critério. Então, qual é o papel que Lázaro atribuiu à dor? A dor, ela vem como uma lição, ela vem como uma escola. Esse sofrimento que muitos dizem que Deus colocou na nossa vida, não foi Deus que colocou na nossa vida, mas vamos utilizar essa maneira de falar. Ele veio para nos ensinar uma coisa. Não é gratuito esse sofrimento pelo qual a gente passa. Santo Agostinho tinha uma visão bem característica disso. Ele dizia que o mal existe justamente para valorizar o bem. Essa dor, ela vem como um elemento de experiência, como uma maneira da gente experienciar coisas que a gente precisa vivenciar para aprender. E essa dor, ela precisa ser avaliada, o contexto dela, as consequências dela devem ser avaliadas de dentro para fora. Como que nós nos comportamos diante dessa dor? Como nós nos comportamos frente a essa dor? Ela parte do conhecido, da dor. A dor, nós conhecemos a dor, nós sentimos a dor, nós conhecemos a dor, para o desconhecido, que é o que justamente nós vamos buscar, a causa dessa dor. O que está nos causando essa dor? Então, nós conhecemos a dor e precisamos buscar a causa dela. E a doutrina espírita é uma das ferramentas que nos vai dar os subsídios para conhecer a causa dessa dor. E essa dor, ela vai nos dizer que algo não está certo. Alguma coisa está sendo feita errada. Não está sendo feita da maneira correta. Porque se fosse feito tudo certo, não teria dor. Se a gente está sentindo dor, é porque alguma coisa está sendo feita errada. E essas consequências, essa dor pode ser física, moral, porque alguma coisa está sendo feita errada no campo físico, vai gerar dor física. Se estivermos tendo atitudes morais erradas, vamos causar alguma dor moral. Mas essa dor, no sentido que o Lázaro nos traz aqui, ela é instrutiva. Ela vem no intuito de nos ensinar alguma coisa. E a partir da maneira como nós sentimos essa dor, como nós entendemos essa dor, como nós vamos buscar as causas e as maneiras de resolver, de curar essa dor, que nós vamos mudar o nosso jeito de agir, mudando assim a causa da dor, consequentemente diminuindo ou eliminando essa dor. A obrigação é o que de fora me obriga a agir, e o dever é o que o de dentro me pede a agir. Essa é a grande diferença entre o dever e a obrigação. Leon Denis, no livro Problemas do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 24, ele traz a seguinte colocação: quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus,
maus, eu tenho uma falsa aparência do bem. Tá? Então, no caso da obrigação, o complemento dessa frase seria: faça o bem por obrigação. Tenha por obrigação fazer o bem. No caso do dever, não da obrigação, eu teria de mudar a frase para: faça o bem por dever. Eu vou sentir dentro de mim a necessidade de praticar o bem, como um dever meu próprio. Né? E Paulo também, no Evangelho do capítulo 15, Paulo, o apóstolo, tem uma mensagem nas instruções dos Espíritos, onde ele também diz que para fazer o bem, mister se torna a ação da vontade. Para fazer o bem, eu tenho que ter vontade de fazer o bem. Se eu ficar sentado e não fazendo o mal, eu vou ficar sentado quietinho aqui, eu não vou estar fazendo mal para ninguém, mas não está fazendo bem. Né? Então não está cumprindo com as ferramentas, não está utilizando as ferramentas que Deus colocou nas nossas mãos. Seguimos aqui, vamos lá. A dor gera a reflexão para o dever. Eu vou fazer para não sofrer dor. Quando eu penso assim, eu vou fazer tal coisa para não sofrer dor, eu estou tomando isso como uma obrigação. Quando eu penso assim, eu vou fazer tal coisa porque eu sei o que é sentir a dor, aí eu vou começar a fazer isso por dever. A consciência atribui o dever. É o atributo do dever. Quando ele fala aqui embaixo, aqui, né, nesse capítulo, que o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo, há um tempo juiz e escravo em causa própria. A princípio, a gente, olhando essa frase, parece meio estranho, né? Juiz e escravo ao mesmo tempo, mas é justamente aquele que dizia isso. Quando eu faço porque eu não quero sofrer, é uma obrigação. Quando eu faço porque eu sei como é sofrer, como é sentir dor, eu faço por dever. Então a consciência, ela arbitra o dever e o escravo cumpre o dever. Né? Então, quando ele é juiz e escravo ao mesmo tempo, ele está tendo consciência do erro e passa a cumprir o que essa consciência gerou na mente dele. O dever é o mais belo laurel da razão e descende desta como de sua mãe o filho. Aqui ele coloca que o dever é o mais belo laurel da razão, são como mãe e filho. O homem entende amar o dever não porque preserve de males da vida, males dos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. É o que a gente acabou de falar, né? Se eu fizer porque eu não quero sofrer, não quero sentir dor, é obrigação. Se eu fizer porque eu sei o que é sentir a dor, é dever. Khalil Gibran também tinha uma reflexão onde ele dizia que a consciência é um juiz íntegro, porém fraco, para aplicar em si mesmo as penas que aplica nos outros. Ou seja, nós somos os juízes das causas alheias, mas nós nos vitimizamos em causa própria. Então, é fácil nós julgarmos as atitudes alheias e dizermos e pesarmos e colocarmos medidas nessas atitudes alheias e dizermos o que essas pessoas têm de fazer. Mas quando a gente olha para os nossos erros, a gente não julga, não pesa com a mesma medida que julga as causas alheias, né? No Evangelho capítulo 10, tem também: sede severos para convosco, indulgentes para as imperfeições alheias, né? Nós somos indulgentes conosco e severos para as imperfeições alheias. Nesse ponto, eu me auto-escravizo pela minha ignorância da própria condição de exercer o dever. Então, eu não me considero capacitado o suficiente para exercer esse dever. Então, especulamos sobre a moralidade, só que
agimos como moralistas e não como moralizados. Então é fácil, a gente especula sobre os valores e avalia a conduta alheia. O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Nós sabemos, nós espíritas sabemos que a nossa vida não vai terminar no dia que o nosso corpo físico extinguir sua energia. E depois, quando nós formos para a pátria espiritual, essas obrigações morais continuam. Nós continuamos tendo as obrigações morais para com Deus. Apenas vamos tomar um fôlego, vamos estudar mais um pouquinho, para depois voltar para a escola de novo, né? Mas continua a nossa obrigação. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Tem de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça nos seus próprios olhos. Deus nos criou imperfeitos? Não. Perfeitos também não. Ele nos criou perfectíveis. Ele colocou em nós a essência da perfeição para que nós fôssemos perfectíveis. E como diz lá no Cristo Consolador do Evangelho, nos criou fracos para que vos tornasseis perfectíveis e fosseis os artífices da vossa própria argila. Então nós temos que aprender a aceitar essas provas. A dor é uma das provas, é uma das maneiras como ele nos trouxe os ensinamentos. E basta que a gente, interiorizando esse sentimento do dever e não da obrigação, é só seguir a máxima que o Cristo já nos deixou, que é fazer aos outros o que quer que se eles façam. Quando eu não mais especular sobre o dever e sim sentir o dever dentro de mim, eu acho que eu cheguei no resultado que ele queria. Francisco de Assis tinha eu estava lendo esses dias as fioretes, né, as cartinhas dele, e tem um texto onde fala sobre a conversão, quando ele se converteu ao cristianismo, onde ele deu um capítulo de, se não me engano, Gálatas, não me lembro qual é o capítulo que ele deu, onde fala que o ser humano tem que se liberar de todas as tentações da carne, da bebida, e se entregar inteiramente a Jesus. E foi onde ele teve um insight e ele se converteu ao cristianismo a partir daquele texto. E aí ele escreveu o seguinte: louvado sejas, meu Senhor, pela irmã dor, companheira inseparável do meu Senhor crucificado. Bendito sejas, meu Deus, por essa criatura de quem todo ser vivente foge. A irmã dor nos purifica, nos solta as amarras terrestres e nos lança nos braços de Deus. Então Francisco entendeu que isso fez com que ele transportasse a obrigação para o dever. O dever é o ápice de qualquer especulação. Ele é o entendimento, a consciência e ele é a atitude que Deus quer que nós tomemos. Eu espero que tenha sido de bom proveito para vocês. Eu consegui entender bastante. Quando a gente vai preparar uma palestra, já tinha lido várias vezes esse capítulo, nunca tinha entendido da maneira como eu entendi hoje com essa leitura. Então, é muito gratificante estar aqui em cima falando para vocês. E espero que tenha sido bem proveitoso. Que Deus abençoe a todos.